Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos aqui na segunda parte, né, como prometi, de trazer a palavra, continuar a segunda parte aqui falando sobre os dízimos. Louvado seja Deus. E sou o pastor Zequinha Ferreira, para quem ainda não me conhece, pastor presidente da igreja Missão Renovada do Poder de Deus. Louvado seja Deus. E neste segunda parte, né, nesse segundo vídeo, falando acerca de dízimo, quero começar falando a respeito de para que era usado os dízimos, né? Para que era usado os dízimos? Louvado seja Deus. Primeiro, né, para o sustento dos levitas, que na época eles eram responsáveis para cuidar da casa de Deus. Os levitas, eles eram responsáveis em cuidar da administração da casa de Deus. Os levitas, eles não poderiam ter nada para cuidar, né? Eles tinham que cuidar somente da casa de Deus. Então todos os dízimos e ofertas dos israelitas iam e levava, e os levitas era quem ficava, né, na responsabilidade, porque eram os levitas quem cuidava ali de toda a manutenção, né, do santuário, do local onde era escolhido para ser chamado de casa de Deus, onde era a adoração, né? Levítico, o melhor, número 18, 21. Número 18, 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação, né? Então, o ministério deles era executado, né, na tenda da congregação. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porque eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Os levitas, eles não poderiam ter herança, né? Até a gente vê que nesse texto está bem claro quando Deus fala a respeito da responsabilidade dos levitas. Então os dízimos iam para eles e eles faziam ali o que era necessário fazer na tenda da congregação. Era também usado para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Em Deuteronômio 14, 28. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam dentro das tuas portas e se fartam. Então, o dízimo também era usado também, não só para cuidar ali do templo, né, da tenda, mas também era usado para fazer uma espécie de, podemos dizer, obra social falada hoje, né? Era usada para cuidar do estrangeiro, alimentar o estrangeiro, as viúvas, o órfão, né? Então, é isso que para que era usado, a gente chama, para que era usado os dízimos no Antigo Testamento, no tempo da lei, né? Podemos assim dizer, no tempo da lei. Era usado justamente para isso, para manter a casa de Deus, para manter os levitas,
para manter o sacerdote e também para ajudar os necessitados, que podemos dizer que os necessitados naquela época eram estrangeiros, órfãos e viúvas. Louvado seja Deus. E na nova aliança? Nós falamos aqui do Antigo Testamento, na Antiga Lei. E na nova aliança? Né? No Novo Testamento. Na nova aliança, o Senhor Jesus escolheu os pastores para cuidar da igreja. Olha aí, no Antigo Testamento, né, Deus escolheu os levitas para cuidar da obra de Deus. No Novo Testamento, Deus escolhe os pastores. Louvado seja Deus. João, capítulo 21 e versículo 17. João, capítulo 21, versículo 17. Diz assim: Disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, amas a mim? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas a mim? E disse: Senhor, tu sabes tudo que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, quando a gente vê, o que é que tem a ver esse versículo com pastor? Porque o que é que apacentava as ovelhas da época era chamado de quê? De pastores. Então Jesus aqui nesse versículo, Jesus compara a igreja com ovelhas. Compara os irmãos que são os crentes na sua poderosa palavra como ovelhas. E aqui Jesus está colocando Pedro como primeiro pastor da igreja, porque ele está pedindo para apacentar as ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: então seja o pastor das minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Então, apacentar é cuidar, é guiar. O pastor, ele é para ser um cuidador das ovelhas. Ele é para ser um alimentador das ovelhas, não somente espiritualmente, mas aquela ovelha que muitas das vezes ela está necessitada, está, eu falar mesmo na área física, né, que ela esteja desempregada, passando por um momento difícil. O pastor ele tem esse papel também de procurar essa ovelha e ajudar com cesta básica, ajudar com aluguel, ajudar com o gás. Louvado seja Deus. O pastor ele tem esse papel também, porque isso é apacentar as ovelhas. A ovelha está doente, o pastor vai lá na casa da ovelha, visita, né? Coloca o óleo na ferida, faz a oração da fé. É o papel do pastor. Louvado seja Deus. Esse é o papel do pastor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, na nova aliança, nós podemos, nesse versículo, claro que existe outros versículos, que nem 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, Hebreus 13 e 17, Efésios 4 e 11, louvado seja Deus, são versículos que falam a respeito de pastores, né? Então, nós vemos que na nova aliança, Deus, Jesus Cristo, ele escolheu o pastor para ficar liderando a igreja, para ficar como representante do Senhor da igreja aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, em Hebreus 13 e 17, louvado seja Deus, está justamente falando que nós devemos ser submissos aos nossos pastores, às nossas lideranças. Louvado seja Deus. Então o pastor agora é o ministro da igreja, e como ministro é responsável em administrar e pastorear a igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, do 1 a 10. Na nova aliança, os dízimos devem ser usados para o sustento do pastor da casa de Deus, que é um local da igreja, se reunir para culto
de adoração em grupo, ou seja, no coletivo. E também para ser feito obra social. Atos 6, do 1 a 3. Louvado seja Deus. Então, se você ler 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios 9. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo, glória a Jesus, do 1 a 10. Mas vamos ver aqui, ó. Glória a Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando justamente a respeito, né, do pastor que trabalha, daquele homem que leva a palavra de Deus a sério, e sobre as contribuições, sobre a manutenção em ser levada ao pastor. Louvado seja Deus. E é bem claro, né? Não vou ler aqui detalhadamente aqui os versículos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que vai ficar muito grande o vídeo. Louvado seja Deus. Mas nesse mesmo texto aqui, você vai encontrar o versículo que diz que aquele que cuida da casa de Deus, da obra de Deus, também deve viver da obra de Deus. Então Deus está falando a respeito sobre justamente os pastores, né? Louvado seja Deus. Então esta aqui é falando sobre para que o dízimo era feito na antiga aliança, nesse segundo vídeo, e para que o dízimo era usado, né, era usado na antiga aliança, e para que era usado na nova aliança. Claro que existem as explicações mais profundas, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração, louvado seja Deus, para falar a respeito desse, louvado seja Deus, desta pequena, louvado seja Deus, desta pequena aula, né, sobre dízimo e oferta. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Depois estarei continuando ainda falando sobre o assunto dízimos e oferta. Nós já, louvados, falamos a respeito da primeira aula. Louvado seja Deus. E agora no segundo, louvado seja Deus. Eu sei que esta palavra vai abrir a sua mente, vai abrir para que você venha compreender aquilo que você ainda não compreendia. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai amado, mais uma vez, meu Deus, eleva minha voz a Ti em oração para Te apresentar esta pessoa que está assistindo, ó Pai, esta palavra, meu Deus. Meu Deus, que esta palavra venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a compreensão, meu Deus. Que o Teu Espírito, ó Pai, venha nos iluminar para compreender esta poderosa palavra. Pai amado, eu que Te peço por fé, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Glória. Que a paz do Senhor para todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, conforme a hora que você esteja visualizando este vídeo. Em nome do Senhor Jesus.